parábola da pérola. Essa é uma das menores parábolas contadas por Jesus, porém ela traz uma grande mensagem e nos faz refletir sobre uma coisa: qual valor nós temos dado para o reino de Deus? Olá, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre a Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, já te peço que dê um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal para que a gente possa continuar aprendendo juntos. Mateus capítulo 13 é um capítulo onde a gente vê Jesus contando diversas parábolas. E uma das parábolas é a parábola da pérola, ou a parábola da pérola de grande valor. Mateus capítulo 13, versículos 45 e 46. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que possuía e a compra. O primeiro ponto que chama muita atenção aqui é o fato de que ele encontrou essa pérola e que ele reconheceu o valor dela. Ele reconheceu que a pérola tinha mais valor do que tudo que ele possuía. Ele percebeu que a pérola ela tinha mais valor do que qualquer coisa que ele pudesse possuir aqui nessa terra. O segundo ponto que chama atenção é que ele vende tudo o que ele tem. A gente não está dizendo que você tem que vender tudo que você tem. Geralmente, a gente não precisa abrir mão dos nossos bens materiais para seguir Jesus. Em alguns casos, né, as pessoas precisam, mas geralmente a gente não precisa abrir mão, né, dos bens materiais para seguir Jesus. O conceito aqui é você entender que o valor do reino excede o valor de qualquer coisa que você pode possuir. Esse é o conceito. É entender também que vale a pena deixar para trás vícios, pecados, atitudes que desagradam a Deus, tudo para poder seguir Jesus por amor ao reino. Porque seguir Jesus exige escolhas. A gente precisa fazer escolhas. A gente precisa abrir mão ou dizer não para coisas que para a gente às vezes a vida toda foi normal, mas de repente são coisas que não são de acordo com a palavra de Deus, não são de acordo com aquilo que a gente está aprendendo com a palavra. Então vale a pena a gente abrir mão de coisas que a vida toda foram normais, que fizeram parte da nossa vida. Por exemplo, às vezes uma pessoa que bebeu a vida toda, que mentiu a vida toda, porque os pais eram assim, veio dessa cultura, vamos dizer assim, percebe, à luz da palavra, que aquilo está errado. Então, muitas pessoas têm até a audácia, vamos dizer assim, de falar assim, não, mas Deus entende, eu sempre fui assim, Deus perdoa. Não, gente, quando a gente decide seguir Jesus, a gente precisa abrir mão daquilo que é errado. A gente decide seguir Jesus, a gente, por amor a Jesus, por amor à obra, a gente precisa abrir mão daquilo que não condiz com a palavra. Às vezes uma bebida, às vezes uma mania, uma atitude, um tipo de brincadeira, um jeito, algumas palavras, né? Palavras torpes, palavras, palavrões, a gente precisa deixar. Porque a pessoa acaba dizendo assim, já vi pessoas dizendo, não, mas eu sou assim, Deus me entende. E vem dizer também a questão de, não, na última hora eu aceito Jesus, né? Deus, eu sou filho de Deus e tal. Quando, na verdade, quando a gente entende realmente o valor do reino, a gente entende o valor dessa pérola que a gente encontra, a gente vê que nada que importa. Nada importa, as coisas que fizeram parte da nossa vida até agora não importam. Então, vale a pena a gente abrir mão, largar de tudo para poder seguir a Jesus. E o terceiro e o último ponto que chama a atenção nessa parábola é que ele compra a pérola. Ele encontrou a pérola, ele reconheceu o valor dela, ele vendeu tudo que tinha e comprou a pérola. Aparentemente ele perdeu tudo, né? Que ele vendeu tudo que ele tinha. Só que ele sabe que tudo que a gente possui, todos os nossos bens, as nossas atitudes, nossas manias, nossos vícios, tudo que a gente tinha antes de realmente se encontrar com Jesus, não é nada diante daquilo que a gente ganha quando a gente segue Ele. Diante da salvação da nossa alma. Então a gente precisa parar e pensar um pouco, porque tem muitas pessoas que muitas vezes encontraram essa pérola, dizem ter reconhecido seu valor, mas não têm coragem de abrir mão de tudo por ela. Então nós precisamos parar e refletir, será que eu tenho aberto mão de tudo por Jesus? Será que eu tenho aberto mão de pessoas, relacionamentos tóxicos?
Muitas vezes, quando a gente vê falando de relacionamentos tóxicos, as pessoas pensam que é só relacionamento de homem e mulher, mas às vezes é uma amizade. Tem amizades que nos afastam de Jesus, com conversas que desagradam a Deus. Então, existem pessoas, amigos tóxicos, parentes tóxicos, pessoas que a gente tem que dar uma afastada. E para poder chegar até a pessoa, você tem que já chegar pronto, preparado, bem espiritualizado, tem que estar, pensar, né? Porque senão acaba até te levando, né, a falar coisas que vão desagradar a Deus. Né? E a gente tem que ter temor a Deus até naquilo que a gente fala. Porque os anjos do Senhor, eles acampam ao redor daqueles que temem a Deus. E se a gente não teme a Deus, eles vão levantar acampamento, a gente vai ficar desprotegido. Então, quando a gente conhece, reconhece o valor do reino, a gente abre mão, sim, abre mão, às vezes, de uma amizade de mais de 20 anos, a gente abre mão de atitudes, a gente abre mão de vícios, às vezes vícios de novela, vícios de outras coisas, a gente abre mão de vício de celular, larga o telefone de lado, a gente faz tudo porque a gente entende o valor do reino. Agora, se a gente não consegue abrir mão, é porque a gente ainda não entendeu o valor do reino de Deus. E se nesse momento você parou e pensou assim, gente, eu não consigo abrir mão de certas coisas, eu não consigo, a minha fé parece ser tão pequena, sempre eu meto os pés pelas mãos, eu acho que eu entendi o valor do reino, mas eu não consegui abrir mão. Você vai orar, né? Pedir a Deus para te ajudar a encontrar o caminho, né? Para te mostrar o que você precisa fazer para poder mudar, o que você realmente precisa abrir mão, onde você vai encontrar estratégias, né? Muitas vezes você está precisando ler mais a Bíblia, preencher mais a tua mente, os teus pensamentos com as coisas de Deus, que automaticamente não vai ter mais espaço para essas coisas que desagradam a Deus. As pessoas têm a falsa ilusão. Eu convivo com muitas pessoas, que eu venho de uma época nem sem celular, né? E quase metade da minha vida as pessoas tinham mais contatos. Eu me lembro que as pessoas iam mais uma nas casas das outras, as pessoas conversavam mais, sentavam mais assim no banco da praça. Às vezes tinha gente que pegava a bicicleta no domingo só para poder visitar os parentes, os amigos e ficavam conversando. Então eu me lembro de muitos assuntos, mas não me lembro exatamente de quem, mas eu acabei observando muitas pessoas, que eu era uma criança que brincava pouco, então eu estava sempre perto dos adultos. Então, logo, eu me lembro de pessoas falando assim, o problema todo de ir para a igreja, que tem que largar isso, largar aquilo, não sei o quê. Eles estão iludidos de que você deixa coisas valiosas para poder seguir Jesus. Na época, né, que a gente era até da Assembleia de Deus, aquela Assembleia de Deus naquela época era mais rigorosa, as pessoas falavam muito da questão de roupa. Ah, porque agora vai ter que usar roupa de manga, não pode colocar brinco, não pode maquiagem, não pode ficar usando short e tal. E na verdade são coisas tão pequenas, né? Porque era um costume lá da gente lá, hoje lá já não mais é assim. Mas essas coisas são coisas tão pequenas para você poder se preocupar na hora de seguir Jesus, são coisas tão fúteis, né? Ah, não pode ir numa festa, quando na verdade, se a gente parar para poder pensar, quando a gente larga o mundo para seguir Jesus, quando a gente abre mão de coisas, a gente está abrindo mão de um monte de coisa ruim, um monte de coisas que trazem consequências ruins, né? Porque dependendo da forma que você fala, que você se veste, a gente é observado o tempo todo pelas pessoas. Você é julgado. Você é julgado pela roupa que você veste, você é julgado pelo jeito que você fala, você é julgado pelas suas atitudes, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a nossa postura também. Então, a gente acaba que, quando a gente serve Jesus, a gente perde muitas coisas que não valem a pena, que, não, na verdade, não tem valor. A gente deixa coisas que, na verdade, nos prejudicam. Eu sei que acontecem momentos em nossa vida onde a gente passa por provas. A gente mesmo aqui passou por uma prova onde a gente entrou água lá na nossa casa e a gente perdeu quase todos os nossos móveis, roupas. E acontecem momentos, né, de provações, e você precisa se manter firme nesse momento, entendendo que a sua maior necessidade precisa ser Jesus. Então, não importa o que você perde. A gente passou também por uma outra perda no ano passado que doeu muito, né? Ainda não estou pronta para falar sobre isso.
E a gente passa por momentos de perda também, porque assim como a pessoa que não serve a Jesus passa por momentos de lutas, que serve também passa, porque o sol nasceu para todos. E a gente precisa se manter firme, né, diante da presença do Senhor, entendendo que a nossa maior necessidade é a presença de Deus, é Deus em nossas vidas. Então a gente não pode perder Ele, não pode perder a fé nele, não pode perder a nossa salvação. Agora o resto, o que é nosso, né? Quando a gente morre, o que a gente leva? Então, às vezes, a pessoa está deixando de seguir o reino, deixando de querer não é conquistar a salvação, porque a gente não conquista a salvação. A gente, na verdade, só precisa tomar uma decisão e Deus ele nos entrega de graça. Mas Deus quer estar com a salvação ele na mão para poder nos entregar, Ele quer nos dar, e a gente não quer por causa de coisas tão pequenininhas, por causa de coisas que não valem a pena. Então a gente precisa ter cuidado e refletir sobre isso. Quando você decide, na verdade, seguir Jesus, você está abrindo mão de ser uma pessoa impulsiva, descontrolada, sem propósito, sem paz, uma pessoa triste, está abrindo mão de coisas ruins para poder servir a Deus, que na verdade vai te dar a paz interior, a alegria, a felicidade, autocontrole, entre muitas outras coisas. Então existe uma ilusão, né? Um engano do inimigo na mente das pessoas, de que quando a gente deixa o mundo para servir Jesus, a gente está deixando alguma coisa. Porque quando a gente olha para trás, a gente fala assim, nada valia a pena. Nada daquilo valia a pena diante de tudo que o Senhor tem feito. A paz que o Senhor tem trago para o meu coração. Mesmo diante das adversidades da vida, mesmo diante das provações, a gente consegue ficar em paz quando a gente busca Deus. Lógico que existem momentos que a gente também fica triste, existem momentos que a gente também quase que se desespera, mas a gente vai para o joelho e ali a gente chora na presença do Senhor e o Senhor acalenta o nosso coração. E para poder concluir, a gente faz essa observação de que a parábola da pérola, ou da pérola de grande valor, dependendo da tradução de sua Bíblia, é realmente uma das menores parábolas que Jesus contou. Porém, a mensagem dela é muito grande, muito reflexiva, tanto que até eu estou falando aqui devagar, pensando sobre ela, porque ela é linda demais. Né? Até eu tenho que pensar na minha vida se existe algo ainda que eu preciso abrir mão, né? Por amor ao reino. Então, todos nós precisamos fazer essa reflexão, porque a palavra de Deus diz: Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Então, até para a gente que já está na igreja, para você que já está na igreja, nós precisamos refletir também. Muitas vezes a gente pensa que essa palavra é para o outro, mas é para a gente também refletir. Senhor, às vezes eu não estou conseguindo enxergar, porque o nosso coração é enganoso. Né? A palavra de Deus diz que o coração do homem é enganoso. Então a gente precisa pedir a Deus para sondar o nosso coração e nos mostrar aonde nós estamos errando, aonde nós precisamos, quais são os pontos, né, de melhoria que nós estamos precisando, para que a gente possa estar melhorando cada dia nessa terra, cumprindo o nosso propósito, porque não é só sobre salvação, é sobre vida com Deus, né? Eu conheci algumas pessoas boas, né, que viveram a vida toda, quase que a vida toda fora da igreja, quando tiveram velhinhas, aí já lá perto de morrer, aceitaram Jesus, Deus é misericordioso, né? E essas pessoas foram salvas, pessoas que viveram uma vida toda louca e no finalzinho, né? Vamos aprender entender que por amor ao reino, não é só por conta da salvação da nossa alma. Por amor ao reino é trabalhar pelo reino, é procurar ganhar almas, ajudar as pessoas e viver para Jesus, né? A gente viu tantos mártires que morreram por Jesus, morreram para a palavra chegar até a gente. E muitas pessoas falam que morreriam por Jesus, tão bonito quanto morrer por Jesus é viver por Ele, é dar a vida por Ele, é procurar viver os seus dias de forma que você agrade a Ele, procurando estudar a palavra, aprender, se encher do Espírito Santo, para que você transborde na vida de alguém que precisa. Porque de que adianta a gente procurar se encher, aprender, para nada? Para a gente poder não usar aquilo que a gente tem aprendido. Então a gente precisa se encher para transbordar na vida de alguém, às vezes numa fila de espera de um consultório, às vezes na fila do banco, né, lá na fila da loteria que você foi pagar uma conta, ou em algum momento que você parou
em uma loja, um mercado, alguém começou a conversar com você e você percebeu que aquela pessoa precisa de uma palavra. Então, que o Senhor possa nos ajudar a entender que é bonito a gente viver para Ele, a gente viver pelo reino, a gente a viver abrindo mão do mundo para poder fazer a vontade dele. Que viver para o reino é viver vivendo segundo a vontade, fazendo segundo a vontade dele. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida. Foi essa palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para que a gente possa estar aprendendo, né, e aplicando as nossas vidas. Muito obrigada por ter ficado até aqui e tchau, tchau.